tudo bem? Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a Mi Campos, fotógrafa da Clareia Fotografia. Espero que vocês já tenham aí maratonado os episódios anteriores e a gravação de hoje é super especial com uma amiga que eu conheço há muitos anos e que agora a gente se encontrou para gravar esse podcast. Acho que ela é uma profissional incrível, um tema muito pertinente e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Luiz, tudo bem? Tudo bom, Mi? Tudo. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? O que você faz? Bom, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica. Atualmente eu estou com uma formação de professores junto com a Tatiana Alves e aqui no Espaço Múltiplo, onde eu trabalho com contraturno escolar das crianças. Por conta que a gente viu essa defasagem dentro das escolas, a gente resolveu montar um contraturno bem diferenciado para atender as crianças. Estou fazendo agora, né? O professor não para de estudar. Sim, sim. O povo acha que para, mas não para, igual medicina. Mas agora, por conta de professor empresariar, que professor empresariando não é a mesma coisa, totalmente diferente. Então, estou fazendo alguns cursos, fiz marketing digital, agora estou começando a fazer curso administrativo de gestão de pessoas, funcionários, essas coisas. Estou adorando a área. Você viu que vai ter muita coisa para falar, né? Vocês viram aí que vai ter muita coisa para a gente conversar. Mas antes disso tudo, Lu, eu queria saber assim, como que você começou? Você é aquela criança que sempre brincava de escolinha, quero ser professora, quero ensinar, ou não? Como que era? Exatamente isso. Eu dava aula para todos os tijolos da minha casa, bonecos e tudo mais. Tinha diário de... Minha mãe ainda incentivava, ela ia lá na papelaria, comprava diário de classe. Que legal. Então, dava aula. Desde pequenininha, sempre gostei de falar muito, na verdade, né? Então, dar aula é um motivo que você fala muito. Sim, e vocês, né, tem que ter até uma coisa com a voz, né? Porque vocês usam desde sempre, o dia inteiro, né? E aí, na sua família, tinha outros professores? Como é que é? Não, minha família, ninguém era professora, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Mas, na verdade, com 14 anos, eu fiz vestibulinho para o magistério e para a ETEC Telecomunicações, que o pessoal não deve saber, mas é a Rádio TV hoje. Gente, a gente nem tá falando a idade aqui não, tá? Vamos pular essa parte. E eu passei nos dois. Só que aí eu falei assim, o magistério era mais próximo da minha casa. E aí eu falei assim, e eles pagavam na época um salário mínimo. Então, adolescente, né, queria ganhar dinheiro para comprar tênis, aí eu falei assim, vou para lá. Pro magistério. Uma coisa bem focada. Bem dinheiro focada. Pra comprar tênis, isso. Tá certo. Aí fui e me apaixonei pela área da educação, por trabalhar quando começaram os estágios. Me apaixonei pela parte de ver a evolução da criança, que é uma das coisas que traz um prazer muito grande para o professor, né? Dentro de tudo que a gente sofre, isso é muito bom de... São muitas coisas, né? Ainda mais, acho que no Brasil é uma coisa bem complicada. Não é tão, assim, honrado, né? Uma profissão tão assim, né? A gente devia dar mais valor, né? Sim. Colocar o professor sempre num pedestal muito maior do que a gente tem hoje, né? Em todos os sentidos. Ao tratar, ao evidenciar, a dar o mérito, salário, condição de trabalho, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil... É bem complicado, né? Porque praticamente, assim, todos esses estudos você vai atrás sozinha. Você estando concursada numa rede pública, municipal ou estadual, qualquer esfera que seja, né? Ou numa particular. Acho que a particular até deve ter alguma especialização, né? Ou também não? Mais difícil. É mais fácil o professor da rede conseguir uma formação continuada aqui em São Paulo do que um professor de escola privada. Caramba! E para mim, você vê, né? Eu não sou da área, para mim, assim, a rede particular, de repente, daria uma acessibilidade, né? Mais, assim, frequente, uma atualização, na verdade, né? Um acesso à atualização mais frequente do que as redes municipais, estaduais, enfim, públicas, né? Caramba, não sabia. Então, por exemplo, quando você pretende, entrando agora um pouco na minha área, que eu sou uma mãe atípica, né? Como todos sabem, a minha filha tem o TDAH, e tem a deficiência intelectual leve, né? E a gente eu vejo no contato com os professores, muitas vezes eles não têm atualização, né? E não é... Claro, tem alguns que é por falta de ir atrás, que a gente fala, né? De interesse, porque realmente é uma outra situação. Mas a gente vê, assim, que muito não se dá, não se tem, às vezes, né? Um curso de especialização para lidar com o TDAH ou as outras, né? O TEA e tantas outras dificuldades, né? Na verdade, existem os cursos.
Falta interesse do profissional, mas também, muitas vezes, e muitas vezes não. O problema do Brasil está na formação dos professores. Na base. Na base. Então, a pedagogia, ela é algo que a gente costuma dizer, a gente estuda tudo e não se aprofunda em nada. Entendi. Então, você estuda sociologia, filosofia, psicologia, tudo. Um pouquinho de tudo. Quando você está na realidade da sala de aula, na realidade de inclusão, você tem que fazer essas especializações para você conseguir trabalhar com essas crianças. Entendi. A rede municipal de São Paulo, estadual, eles têm essas formações continuadas. Eu falo nas escolas privadas que eu falo das experiências que eu tive. Mas claro que tem escolas privadas de grandes nomes que têm essa formação continuada dentro da própria escola para os professores. Falta muita reciclagem. Entendi. A RedePed, que é o outro projeto que eu trabalho, é exatamente isso. A gente dá formação de professores e aulas básicas para trazer para a prática. Por exemplo, tem professor que vai começar a dar aula e não sabe como fazer um planejamento de aula, porque na faculdade você só vê a teoria. Entendi. Então, no magistério, a gente traz isso do magistério, que a gente aprendia na prática. Entendi. Então, a RedePed traz isso para o professor. Então, a gente faz uma formação específica em planejamento, como você montar o seu planejamento, como você chegar numa sala de aula, né? Como você fazer um diário de bordo, que é um outro tipo de planejamento, um relatório. E aí é você e uma sócia na RedePed? Isso, eu e a Tatiana. E a formação da Tatiana, qual que é? A Tatiana também é formada em pedagogia. Legal. Ela fez outra graduação em história e ela é especialista em educação infantil. Entendi. Então ela puxa para educação infantil e eu sou especialista em anos iniciais. E eu puxo para o Fundi 1. Aí vocês duas se conheceram, se juntaram, tiveram essa ideia, viram de repente essa deficiência aí, e aí começaram a dar essas formações. A gente se conheceu no magistério. Ai, que legal! Há um tempo atrás, lá com os 14 anos que a gente foi para o magistério. E aí a gente consolidou nossa amizade e tudo. E aí, quando a gente, na pandemia, que foi quando eu tive as duas ideias, tanto do espaço múltiplo quanto a da RedePed, a gente começou a fazer o online. Sim, eu até fiz uma live com você, essa live, gente. Foi ótima e não ficou salva. O Instagram, ele assim, me sabotou num grau. Foi uma live muito boa, teve muita gente falando depois da live. E eu falava, gente, eu não tenho como postar porque não ficou salva. Porque era uma deficiência que eu vi assim, né? A gente até comentou na época. EAD, vamos começar, vamos dar o tablet para as crianças, né? Cada prefeitura, cada estado fez de um jeito. Eu sou de São Caetano do Sul, era pelo computador, não tinha tablet para as crianças igual aqui o município de São Paulo. Mas eu vi assim que na hora de dar aula online, muita professora, eu ficava com dó porque ela não sabia entrar na aula. No online, né? Que são as professoras, normalmente, eram as professoras de mais anos de carreira, que não tiveram tanto acesso a essa parte. As professoras mais novas tinham já uma coisa mais, assim, agilizada, descolada de acessar. E aí eu via muitas vezes a professora pedindo ajuda para o neto ou para o filho para poder dar aula, né? Então, assim, foi um negócio jogado para os alunos, mas também foi para os professores, né? E eu via uma falta de empatia, assim, de muitas mães, muitos pais, com os professores, porque foi uma coisa nova para vocês também, né? Da noite para o dia, aí vamos acessar e dar aula. Tá, a professora está acostumada com o quadro negro, com aquela, né? Como que foi, né? Retomando um pouco até a nossa live, né, daquele dia. Nossa, foi... Então, foi um caos. Por quê? Tem muitas professoras que estão no tempo de carreira não tinham acesso mesmo, porque o professor no Brasil, ele ainda é aquele professor do livro, caderno e quadro negro. Então, foi muito bom a pandemia, porque revolucionou essa parte, modernizou, foi ótimo para as gerações, foi na marra. Essas gerações que a gente dá aula hoje, é tudo praticamente, eles são digitais, então não tem como a gente fugir disso. Geração Z, né? Não tem como fugir, mas foi uma dificuldade. Eu encontrei, na época, na escola que eu trabalhava, eles não deram suporte para os professores, e eu fiquei com dó das professoras mais antigas, e eu fui na casa de cada uma. Que você falou que é na casa dela. E aí eu explicava, é assim que acessa o Google, é assim que entra na sala de aula, é assim que você partilha a tela, e fui falando lá, e aí elas foram... Mas era complicado, porque as crianças estão em casa. Ensinar, por exemplo, hoje aqui no Espaço Múltiplo, a gente pega problemas que a gente dá reforço escolar da pandemia. Então, a alfabetização não houve na pandemia. Então, teve uma defasagem muito grande com essa galerinha de terceiro ano, quarto ano.
A parte de multiplicação, divisão, que aprende no terceiro e quarto ano, também teve uma defasagem muito grande. Então a gente está pegando o pessoal do sexto, do sétimo ano com dificuldade nessas operações. Por quê? Porque como que você explicava isso? Porque a criança precisa ver, né? Tipo, onde que é a dezena, onde é a unidade, onde é a centena. Como que você explicava isso através online, do computador? né? Porque a criança, nessa época, presente, é muito visual, né? Exatamente. Nessa idade, né? A formação ali. E aí você não tinha como fazer os joguinhos matemáticos, tudo aquelas coisas que a gente trabalha em sala de aula. Então, a dificuldade foi muito grande. A gente está hoje ainda pegando essa dificuldade deles que veio da pandemia. A gente está agora conseguindo sanar. Eu lembro assim que a minha filha, né, pegando meu exemplo aqui para a minha dor, né, ela estava no terceiro, ela fez o terceiro e o quarto ano online, porque como ela tem uma autoimune, ela não voltou naquele meio de ano, ela não voltou, ela ficou o terceiro e o quarto ano. E aí assim, aí eu entro numa outra questão. A gente sabe que a criança teve essa defasagem na pandemia, certo? E aí, como que a gente sabe depois, agora que a pandemia passou, se a criança teve essa defasagem que ainda não foi bem trabalhada ou ela tem uma dificuldade e é a hora da mãe ir atrás de um laudo, de uma, né? Eu já tinha ido antes, né? Eu já estava indo antes, então esse laudo saiu no meio da pandemia para mim. Mas e a mãe que falou, mas ele ainda está no tempo de aprender, ele ficou 2 anos em casa da pandemia. Que hora de procurar um profissional para ir atrás disso? Geralmente, dentro das fases que a gente trabalha da educação, das fases da criança, a gente sabe mais ou menos que cada criança é uma criança. Sim, você isso é tem muito que ter um olhar importante. individualizado para a criança, mas você sabe mais ou menos dentro da sala de aula o que ela acompanha ou não. Certo. Por exemplo, uma criança que teve problema de pandemia, chega no 5º ano, não sabe multiplicação e divisão, você explicando ali, ganha. 2 aulas ali com aquela criança explicando a matéria, 2, 3 aulas, faz um reforço, ela vai acompanhar, pegou, assimilou e vai. Você começa a identificar que é alguma patologia ou algum problema, algum laudo, alguma coisa, quando você vê que ela não entra dentro dessas características. Entendi. Aí a escola tem que ter um olhar individual, o professor, para encaminhar a um especialista e ele dizer sim ou ele dizer não. Certo. O que a gente fala muito para os professores é assim, estamos numa época excelente para a inclusão. Só que ela chegando e tem gente que não tem formação para isso. Não está no fôlego, não está acompanhando. E tem professor, por exemplo, eu aprendi, eu estava fazendo psicopedagogia na época, e eu peguei um aluno com TEA, suporte 3. A mãe dele me deu mais aula do que eu fazia na faculdade. Olha. Então, ouvir os pais também. É uma troca, né, É uma troca, é gente? muito importante. Muito importante mesmo, concordo. E aí a gente acabou que chegando e não teve essa formação para os professores. Então, alguns dão laudo, é TEA, é TDAH. Não, a gente não pode dar laudo como professor. Porque nós não temos CRM. Sim. Então, o que a escola pode fazer? O encaminhamento. E para quais profissionais? Que eu sempre tenho essa dúvida, né? Eu, por exemplo, eu fui atrás, eu joguei no Google, não vou mentir, como conseguir um laudo, né? Saber se tem algum problema cognitivo, que eu via que estava alguma coisa errada. Eu já tinha o diagnóstico de dislexia e eu que comecei a perceber no primeiro ano, quando a Sofia começou a trocar letras igual eu faço. Ler a palavra, tipo mala, virava sala. Mas não, como assim? E eu tenho isso. Então eu comecei com a professora, olha, eu acho que ela tem alguma coisa, você encaminha? Não, você está muito ansiosa, fica tranquila. Ela está no primeiro ano, é que você tem isso, você já está colocando isso nela, projetando isso nela. Falando, não, pelo contrário, eu não quero que ela tenha, porque é muito difícil conviver com isso, né? Eu convivo a vida inteira. Não, e aí passou para o segundo ano. No segundo ano eu falei, eu não vou bobear. Eu cheguei na coordenação e falei assim, é muito difícil você me dar um encaminhamento aqui para os serviços da prefeitura? Não, mãe, eu dou. E ela deu o encaminhamento para eu procurar. E aí eu fui em 2 frentes. Eu fui atrás de neuropsicólogos e fui atrás de uma equipe multidisciplinar. Mas eu sei que tem formas também de você ir atrás de um neurologista. Como começa? Eu joguei no Google, gente, não vou mentir. Mas como uma mãe mais instruída que eu pode começar? Como que a gente pode ajudar? Então, quem tem que ter esse olhar é o professor, levar para a coordenação, e quem tem que ter esse olhar junto com o professor ali para fazer esse caminhamento é a coordenação da escola.
Então, o coordenador também tem que ter essa formação para ele entender e ajudar o profissional ali, que no caso é o pedagogo, porque muitas vezes nem ele sabe. Nas séries iniciais, que é a alfabetização, eu sei porque eu também sou minha especialidade é a alfabetização. É normal as trocas. Sim, e espelhamento também, Espelhamento, troca ortográfica, tudo isso é muito normal nessa fase. Então, é uma fase que a gente não consegue dizer, é dislexia, não é dislexia. Só que quando chega ao final dessa fase, que conclui-se ao segundo ano, você percebe que as trocas são constantes, porque tem a desortografia também. Então, não lembrava esse nome. Desortografia, descalculia, tudo você começa a descobrir nessa fase. Não, aí você começa a pesquisar assim, quem tem dislexia tem não sei quantos por cento tem descalculia. Aí eu vejo que a minha descalculia é pior. Gente, eu já toquei em casa errada para fazer foto, enfim, vira história. Mas exatamente, é difícil conviver, ainda mais para criança, né? Porque ela tá aprendendo, né? E aí, o que você falou, tem a dislexia, que vem descalculia junto, aí tem um monte de outra coisa junto, e a gente que é mãe, é leiga, a gente fica maluca. A gente precisa de um profissional, gente, instruído. Precisa. E aí a escola, ela tem esse olhar, então ela vai olhar, se eu suspeito, levanto uma hipótese de dislexia, eu já encaminho direto pro neuro. Entendi. Eu passei no neuro na época, antes de no neuropediatra, aí ele vai fazer os testes, ou no neuropsicólogo, para ver. Se tem TDAH, também já vou direto no neuro. Sim, Suspeita, hipótese de TDAH, de TEA. Então, tudo do neuro que ele vai encaminhar. Psicólogo, TO, psiquiatra, fono. Ou então, olha, é um problema só de aprendizagem mesmo. Ou então a criança está passando por um problema na família que a gente não sabe. Isso foi muito importante na pandemia, principalmente, né, Lu? Sim. Perderam familiares, sim, nossa, foi perderam os amigos, porque eles perderam o vínculo total com a escola. A interação. Né? Então, às vezes, é um problema psicológico que a criança está passando ali, que está refletindo no aprendizado. Então, por isso que é muito importante. Quando as hipóteses são mais patológicas que a gente acha, ou é TEA, ou é TDAH, ou é TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, aí você já vai direto pro neuro, pro psiquiatra, você já encaminha. Quando você acha que é um problema mais psicológico, talvez, da criança que ela esteja passando, ou ela fala algumas coisas através dos desenhos, através das falas no dia a dia, aí você já vai para o psicólogo. Porque aí é um olhar já também que vocês têm que acabar tendo, né, Sim. fatorial ali, porque é a criança na interação com a família, que reflete na escola, que vai refletir no aprendizado, que pode também estar com algo associado, mas que só vai saber na hora que tiver esse encaminhamento, né? Então, primordial, a gente retomando, é o professor ter esse olhar. Para poder falar com a coordenação, para poder dar os encaminhamentos, né? Exatamente. E aí é por isso que é essencial, por exemplo, você tem aí a RedPed agora, que faz forma esses professores, né? Para isso, né? Para ter esse olhar também, né? Sim. O que a gente fala hoje, assim, a educação no Brasil, ela está sem reforma desde 1970. Meu Deus. Para você ter uma ideia. Veio Paulo Freire aí nos anos 90, deu uma sacudida, mas ainda a gente usa aquele mesmo jeito, um atrás do outro, e sabe, aquela coisa lousa, caderno, e não é o que atende a geração hoje. Não, não mesmo. Infelizmente. Então, precisa passar por uma reforma educacional, precisa passar por uma capacitação dos professores que estão ali. Quando a gente pensou no espaço múltiplo, agora voltando para o múltiplo, a gente pensou exatamente no modelo da Finlândia. Por quê? É isso que eu queria te perguntar, porque quando a gente entra lá no site, nas redes sociais, a gente vê esse modelo e eu nunca tinha ouvido falar. Me explica, assim, para quem está ouvindo também. A gente baseou no modelo da Finlândia e no Howard Gardner, que é um americano neurocientista que estuda as 10 múltiplas inteligências. Que legal! Então, aqui das 10 múltiplas, a gente trabalha umas 8 aqui no espaço. Ai, quero saber, quais são as 10? É assim. Porque eu devo ter alguma das 10 que não é muito difundida. Com certeza você tem. Tem a interpessoal, a intrapessoal, que é a capacidade de comunicação, que é a que você tem. Então, a capacidade de você se comunicar. Tem a artística. Essa é com a Sofia. Com você também, você tira foto, você tem um outro olhar, tem a musical, tem a lógico-matemática, tem a de línguas, que é aquelas pessoas que têm a facilidade de aprender várias línguas, entendeu? Estamos tentando me encaixar, gente. Mas é assim. Pertencer a alguma coisa. Mas quando eu comecei a estudar sobre ele, eu entendi, porque eu sempre fui péssima em matemática, eu entendi
Eu sou péssima em Que assim, matemática. tipo, porque todo mundo tem aquele preconceito. Ai, nossa, não sabe matemática, não vai ser engenheiro, não vai ser profissão, Sim. né, pá. Sim. Aí, sou de humanas, né? Hashtag sou de humanas. Sou de humanas. Mas eu entendi que eu pertencia a um grupo também diferente. Então, aqui no Espaço Múltiplo, a gente trabalha as 3 principais de áreas aqui, que são as coloridas, é a da mente, que é o pessoal que faz lógico, matemática, estratégia, a arte, que é aquela visão do mundo mais, né, amplo. É que a arte também, assim, envolve várias coisas. Sim. Porque, assim, a gente pensa em arte, a gente bate muito... Ah, é um quadro. Não. Não. Tem as artes plásticas. Artes cênicas. Ah, é por isso que vocês têm o teatro aqui, né? Eu vi umas postagens. A gente né? tem a gente vai trabalhando tudo isso com as crianças. E a parte corporal, que é a inteligência sinestésica. Essa minha lá embaixo. Gente, eu não tenho isso. Eu esbarro em tudo. Derrubo então, tudo. eu também. Mas dizem que é por causa do meu TDAH. Não sei se tem a ver ou não, mas a gente tem esse probleminha, né? Eu saio esbarrando em tudo, derrubo tudo. Além de esquecer, enfim. Mas eu vejo que a noção assim, corporal não é tão legal. E por isso que também eu não fiz tanto esporte na vida, né? Eu também. Eu só faço natação, foi o único que eu me identifiquei. Ah, legal. Agora eu não tenho coordenação para dar saque de vôlei, eu era péssima. Nossa, é difícil. E como aqui eles trabalham com essa liberdade, por que a gente falou que é um modelo muito parecido com o da Finlândia? Na Finlândia, por exemplo, o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, eles estudam todos juntos. No mesmo ambiente. Na mesma sala? Exato. E aí os professores, eles vão fazendo grupinhos ali por faixa etária e eles vão sendo mediadores das tarefas. Então o professor de matemática vai num grupo dos menores, depois vai o de português e ali eles vão interagindo. Mas aí, por exemplo, né, dúvida mesmo. Tá uma sala do 1º ao 5º, vem um professor por vez. Não, todos. E atendem eles. Oh my God. É igual funciona aqui. Gente, quando você não pensa, imaginar. quando você não... Exatamente. Mas quando você vê na prática, que eu falo que o Espaço Múltiplo é um grande laboratório. Sim. Funciona. Na hora da tarefa de casa aqui, a gente separa. Pessoal da alfabetização, 1º e 2º ano, ficam 2 professores ali auxiliando. 3º, 4º, 5º, outro professor. E tem a galerinha do Fundo 2, às vezes, à tarde, que vem de 6º, 7º, 8º, outro professor, mas para auxiliar na tarefa de casa. Então, o professor polivalente, que é o professor que trabalha de 1º a 5º ano, ele deve saber todas as matérias ali, né? De história, geografia, português, matemática. Caramba. E aí ele vai ajudando os grupos. Só que tem as interações juntas, que aqui a gente faz inteligência emocional, que é junto, e a gente faz também a parte que a gente chama de roda da conversa todos os dias, que você traz eles para conversar sobre atualidades, assuntos dessa Que legal. E aí o pequenininho de 7 interage com o de 11. Então a opinião deles, de todos, é ouvida de acordo com eles. Eles aprendem com o de 11 aprende com o de 7. Legal. Nessa parte de interação, quando eles estão juntos. Então, alguns momentos aqui é separado por faixa etária, outros momentos aqui é junto, assim como funciona na Finlândia. Caramba, que é esse modelo de um ajudar o outro e o grande ajuda o menor ajuda o grande. Nas oficinas fica excelente, porque aqui, cada dia o professor fala o que vai rolar na oficina dele. Na oficina hoje de corpo, vai rolar acrobacia e circo. Ai, tem uns negócios de circo aqui, gente, como chama? Os tecidos, tudo, Nunca essa palavra. Aí o de 7 anos está no mesmo nível do de 11, porque eles nunca viram aquilo. Então, não tem problema nenhum e não dá briga, não dá confusão. A gente não tem problema de briga. Que legal. Porque eles estão indo com o mesmo propósito ali dentro daquela oficina. Então, se eu vou ter uma oficina de jogos de RPG, então de 7 que aprendeu, de 12 que aprender. Também. Então, eles estão numa mesma, vamos dizer assim, tem o mesmo nível ali dentro da oficina. É o mesmo estágio, né? Eles estão começando mesmo do mesmo estágio. O único momento que aqui a gente separa é a da tarefa. Deixa eu te perguntar também para eu entender e para quem está ouvindo também entender. O espaço múltiplo, acho que o múltiplo, né, já engloba muita coisa. Mas aí, assim, é um contraturno. A criança, de repente, vai de manhã ou à tarde na escola, vem no outro período para cá. Aqui ela tem direito a todas essas atividades e ela também faz a lição aqui com o apoio de vocês? Sim. Legal. Eles chegam, todo dia aqui é sagrado 1h30 para tarefa de casa. Não tenho tarefa de casa. Ou a gente passa um reforço dentro do que aquela criança precisa, por conta da pandemia a gente começou a fazer isso. Ou a gente oferece um livro, que nem vocês podem ver, um gibi, alguma coisa, ele vai fazer
naquele momento de 1h30 para ele começar a ter essa disciplina do estudo. Depois, aí eles tomam lanche, aí tem as atividades recreativas, que é com todo o grupão, do de 7 até o de 12 anos, e depois eles se separam nas oficinas. Que legal! Aí tem a roda de conversa, eles têm aula de Libras aqui também, que a gente fala muito de inclusão. Aqui, que legal! Aqui o Espaço Múltiplo é um espaço inclusivo, né? Mas ele além de trabalhar Libras com as crianças, a gente também trabalha com muitas patologias aqui dentro. É isso que eu ia te perguntar, né? Viago legal, não sabia que tinha Libras aqui, porque, né, eu como adulta, não sei nem onde procurar. Agora eu comecei a ver, assim, alguns cursos dados pela prefeitura, né, de início a Libras e tal, mas, assim, a minha geração, a nossa geração, ele é surdo, a gente vai tentar se comunicar e a gente acabava assim, eu tinha na minha sala em um dos anos um surdo e a gente acabava meio que excluindo, a gente queria incluir, mas a gente também não conseguia puxar, porque ninguém conseguia se comunicar. A gente nem pensava que um dia iam dar curso de Libras para que a gente pudesse, né? A gente nem sabia o que era, né? A gente nem sabia o que era. Que existia uma linguagem própria para se comunicar com eles. E assim, na minha cabeça, vamos escrever. Tá, mas como que você vai alfabetizar um surdo? Eu não tinha me tocado nisso até ver que isso realmente é um problema. Como a gente, né, vive na bolha e a gente fala, pô, mas tá, todo surdo é alfabetizado como nós? Não, eu só fui entender isso depois. Eu não sabia. E, pô, a criança saber isso desde criança humaniza e inclui muito mais, né? O Matheus, que é o meu sócio, ele é intérprete de Libras. Aí, assim, só fazendo parênteses, aqui no Espaço Múltiplo são outros sócios, não é a mesma da RedPed? Como não, que é diferente. Aqui quem que é? Eu me vi empreendedora. Me achei como empreendedora. Isso aí. Aí eu abri duas empresas diferentes. O Espaço Múltiplo, que é o contraturno, eu tenho o Matheus e a Marina. O Matheus é? O Matheus, ele é artista, designer, intérprete de Libras. E ele trabalha muito a inclusão e a integração. Porque não basta você incluir a pessoa. Isso. Você tem que integrar a pessoa. Não basta você chamar pra festa na piscina e não dar pra dançar. E não ensinar a nadar. É uma então frase que eu falo muito. Ele trabalha muito com as crianças. Ele que fica à frente das crianças, que eu fico na parte toda administrativa do espaço. Aqui no espaço. E ele é toda a parte operacional, ele é o coordenador geral dos professores. Então, ele que leva essa parte de inclusão, integração, Libras, toda essa parte mesmo, assim, dos múltiplos. Com o Matheus, a Marina dá o suporte pedagógico também. Legal. Com eles, a Marina é neurocientista, a Marina é psicopedagoga. Mulher neurocientista, já gostei. Aí a gente tem toda essa parte, assim, de olhar mesmo individual com cada criança. A gente tá com 100 crianças aqui. 100 crianças? 100 crianças, bastante. E a gente faz um relatório que a gente chama de percurso de cada um e é individualizado. Nossa, Lu, que legal isso. A gente porque a gente vê como eles funcionam aqui. E o relatório muitas vezes vai pro neuro, pro psicólogo. Então, aí entra nessa parte. Por isso que o espaço é inclusivo também. Exatamente. Então, você recebe crianças com TEA, com TDAH, com Down, com tudo. Tudo. Aqui a gente inclui e integra todo mundo mesmo. E as nossas crianças neurotípicas, né? Que sim, o pessoal típicos, neurotípicos. A gente também tem todo esse trabalho com eles para eles incluírem e integrarem. Porque é importante, gente, desde o começo, né? Porque é que você tira o bullying, né? Exatamente. Como que você vai zoar, né? Vai fazer bullying com um amigo na escola, que você no espaço tem um amigo que é, né, com a mesma dificuldade, com a mesma questão. Então, assim, é muito legal isso. É uma parte que a gente faz toda a diferença mesmo com as crianças. E eles, hoje em dia, já estão super integrados. Então, chega alguém que eles veem que é diferente, a gente sempre tem uma conversa com eles, explica sobre o que o amigo, por exemplo, se chega alguém de TEA, não vai gritar, né? Às vezes ele não vai olhar nos seus olhos, mas ele quer conversar com você, ele quer interagir com você. Então a gente tem todo esse trabalho com legal. Eles. Eles integram bem. Porque também, assim, acho que a criança, essa geração crescendo com isso, também quando tiver os seus, né, vai também saber identificar mais cedo, porque a nossa geração, vamos combinar, a gente não via falar disso, né? O que me incomoda muito agora, todo mundo falando, tem uma epidemia de TDAH, uma epidemia de TEA. Não, gente, agora tá tendo diagnóstico. Antes não tinha o diagnóstico. Então, aquela criança é difícil.
aquela criança é mal educada, aquela criança é mal criada. Gente, se uma criança neurotípica não tem o sistema emocional regulado, tem adulto que não tem e tá precisando de terapia, como diz a Márcia Sensitiva, vai pra terapia, por favor, né? Pô, pensa uma criança, e se uma criança ela é atípica, como que faz? Né? Então, assim, a gente vem todo de um preconceito. Né, aquelas palavras super pejorativas que eu nem falo aqui, que eu fico muito chateada, verdade. Me pega num lugar, né, muito especial mesmo. Pega. Eu sei, bicha, é muito difícil. A nossa geração não enfrentava o preconceito de frente, porque muitos dos pais escondiam. Cada nome, e esses nomes ainda são falados hoje, sabe? São nomes que ainda são ditos. São. E se a criança é dessa geração, aonde ela escutou esse nome? É do pai e da mãe. É do pai e da mãe que continua passando o preconceito, o capacitismo. Exatamente. Né? E entre outras sessões, racismo e tal. Da onde essa criança aprendeu? A criança, ela não tem preconceito, né? Então, ela aprendeu em casa, Lu. A criança aprende o preconceito. Exatamente. E da mesma forma que ela aprende essa coisa péssima, ruim, escrota, ela tem que aprender coisas boas. E se ela tá no espaço igual o teu, que ela interage com essas crianças, ela vai crescer e vai falar, pô, não vou passar isso pro meu filho. Não vou falar, obrigada. Eu não vou falar isso pro meu filho. Né? Peraí, o amigo dele que ele trouxe aqui tem alguma questão? Nossa, na minha infância, eu estava no espaço que tinha uma criança que era assim. Pô, é tão diferente, cara. Muito diferente. Eu lembro que quando eu era criança na pré-escola, eu tinha uma amiga que tinha síndrome de Down, só que eu não sabia que ela tinha síndrome de Down. E, gente, cada nome que falava... Que ela era minha amiga. Sim, e cada nome que falavam. Falavam. E as outras crianças falavam, não fica com ela, porque ela e falava um monte de nome, não sei o quê. Mas minha mãe nunca falou pra mim que ela era diferente. A educação faz a diferença. Então, pra mim, eu brincava. Eu ia na casa dela, eu brincava com ela. Fiquei super chateada quando ela mudou de escola. Porque ela era minha amiga. Sim, de verdade. Entendeu? De verdade. Entende? Então, a minha mãe, mesmo nos anos 90 lá, né? Que a gente sabe que foi quem sobreviveu aos anos 90. Eu não sei como eu tô vai aqui. até pra Missão Artemis, né? Da Lua. Mas minha mãe nunca teve esse tipo de preconceito, nem o meu pai. O meu pai, a gente descobriu quando ele tinha 50 anos, que ele estava dentro do espectro autista. Ele tinha Jura? síndrome de Asperger, que hoje entrou no não TEA, fala mais, né? Não fala mais. Mas ele tinha TEA, e ele era autodidata em física, ele tinha hiperfocos, ele tinha dificuldades sociais. Então, depois que eu comecei a estudar, depois que eu fiquei adulta, que eu compreendi muita coisa do meu pai. Cai a ficha, né? E aí todo mundo fala que agora é uma epidemia de TDAH, um monte de adulto com TDAH. Gente, se vocês soubessem como é triste a gente chegar nessa idade e compreender que muita coisa não deu certo na nossa vida, porque tinha um diagnóstico lá atrás que poderia ter sido dado, a gente poderia ter tratado lá atrás. Exatamente. Vocês não têm ideia. Aí sim, o TDAH fica depressivo, aí entre outras patologias. Fica com ansiedade, com TAG, fica com tanta coisa. Por quê? Porque não foi tratado um problema lá atrás. Você vê que seu potencial não foi usado tudo que ele podia. Gente, é pesado. E aí você acha que é modinha? Que não é moda, gente. Moda, graças gente. a Deus, assim, ao diagnóstico. Agora, tem profissionais que estudaram, né? O próprio TEA foi um mistério muito grande nos anos 80. O pessoal prendia dentro de casa as crianças, prendia dentro de instituições, porque eles não conseguiam interagir. Então, foi bastante estudado para hoje a gente chegar no século XXI e ter e vai ter cada vez mais mesmo, e graças a Deus. Sim. Então a gente precisa realmente formar os professores, formar a sociedade, precisa trazer esses assuntos sim à tona, precisamos discutir. Precisa, gente, desculpa, a gente vai continuar falando sobre isso. Exatamente. Desculpa. Precisamos falar de racismo também com as crianças, aqui a gente também conversa muito com eles, porque aqui é a classe média, branca, então a gente conversa bastante com eles sobre isso. Então precisa ser discutido, precisa de formação de profissional, precisa conversar com essas... E eu acho que essa geração, eu tô falando do meu sobrinho que tem 17 anos, né, que eles são menos preconceituosos.
Eu vejo, por exemplo, não tem mais aquela brincadeirinha de, que nem na escola nossa, época, é gayzinho, isso não existe mais isso entre eles. É verdade, isso eu percebi já. Já percebi, convivendo com eles, não tem isso, tipo, eles recebem o amigo, não tem brincadeirinha besta, entendeu? Que tinha muito na nossa época. Nossa, era insuportável. Como essas pessoas sobreviveram? Hoje eu olho pra trás, eu falo, gente, como vários amigos meus, assim, sobreviveram. Mas é isso mesmo, Sobreviveram, porque era muito difícil, né? Hoje ainda tem, mas há muitos anos atrás, né? Era bem pior. A gente tem que caminhar muito, né? A questão até do racismo a gente fala, né? Ai, tem que falar isso toda hora? Tem. Porque assim, eu vejo assim, hoje a gente vê menos pessoas racistas, mas não é preciso não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa luta precisa de aliados. A gente precisa de números cada vez maiores. E a gente tem que falar isso todo dia. Então tem que estar no horário, agora está lá no horário nobre da Globo, tem que estar no ponto de ônibus, tem que estar na escola, tem que estar no livro da escola, no livro didático, no livro de literatura, tem que estar na letra da música, tem que estar em todo lugar. Não adianta esconder essa situação mais. Não. E a mesma coisa é a luta anticapacitista. Tem que falar, cara, todo dia. E é na escola, onde é a base, a formação das crianças. Você vai falar para uma pessoa de mais idade, é muito mais difícil você mudar aquela cabeça que está há 40, 30, sei lá, naquele negócio. Então tem que trazer. Eu acho muito legal essa proposta do seu espaço, de fazer essa convivência, porque é da convivência que vai, né, criar, que vai nascer pessoas, né, com uma consciência muito melhor, adultos Exatamente. melhores, né? O problema do adulto, que a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, a gente sabe, mas o problema do adulto é que ele subestima a capacidade das crianças. Sempre, né? A empatia das crianças, a capacidade deles entenderem as diferenças, a capacidade deles entenderem sobre o racismo. Então, o adulto, ele subestima, não, ele é pequeno, ele não vai saber. Ele vai saber. Né? Eu escuto muito isso. E eu não vou mentir, eu também já reproduzi essa fala na minha filha. Ah, ela não vai entender. Entende. Será que não? Entende, porque eles entendem o que é diferente. E eles trazem pra gente, você fala, não, opa, ali já rolou entendimento. Ela tá sabendo o que ela tá falando, não é? Se eu não expliquei ela, né, ela já tá fazendo o seu próprio processo. E não tem mais como fugir. Então, a escola, o modelo de escola do Brasil tem que mudar. Nossa, eu fiquei impressionada com o seu dado de que desde 1970. Eu fiquei impressionada, eu não tinha noção. Então, a gente precisa, eu e a Tatiana na RedePad, a gente trabalha muito esse movimento, vamos mudar a educação, todas as palestras que a gente faz, com os convidados que a gente tem, os formadores, vamos mudar, gente, não dá mais. Tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Só reclamar e ficar parado não dá para colocar uma criança de 4 anos para escrever ABCD, não tem nada a ver. Nossa, eles precisam trabalhar no corpo, né? primeiro, para depois chegar na escrita. Não tem como não trazer essas pautas para dentro da escola, de racismo, de diferenças, de inclusão, de integração. Tem que trazer, porque muitas famílias não conversam sobre isso. Sim. Tem que revolucionar. Eu falo para a Tatiana, a gente agora, né, nessa nova geração de educadores, que é a nossa, tem que chegar para transformar. Por quê? Não tá tendo mais procura para professor. Eu tenho uma amiga que ela é professora na Universidade do Paraná e ela falou para mim que quase não teve procura para história, geografia, sobrou vaga no vestibular de uma faculdade estadual do Paraná. Em história, geografia, sociologia, pedagogia. Ninguém mais quer ser professor porque sabe que é uma profissão difícil. Sim. Mas os que estão escolhendo, vamos escolher revolucionar, gente. Por favor, né? Precisamos. Vamos fazer formações, sim. Professor é igual médico, é o que eu costumo falar. Você entra na educação e fala, não tem matemática, vou só fazer pedagogia. Errou. Fez errado. Errou. Fez errado. Você vai ter que estudar. Por quê? A gente trabalha com desenvolvimento humano. O ser humano está em constante evolução. Sim. Se você não acompanha essa evolução, você vai ficar lá para trás. Porque hoje tem matérias, por exemplo, a Sofia tem matéria de tecnologia, tudo na escola, que não se tinha antes. Não. Tem uma salinha lá, Google, dentro da escola, lá, para ela ir sentar nos puffs lá e mexer nas coisas. A gente não tinha isso. E outra, você deu uma aula lá em 1990 sobre alfabetização, é totalmente diferente de você dar essa aula hoje. Não tem nem cabimento. Tem história e geografia também, porque tudo muda. Gente, a gente está vivendo, parece que uma década
daí em um ano, quanta coisa não muda no mundo, Exatamente. em todo lugar. Então é muito difícil. O professor tem que acompanhar a criança, ele tem que conhecer a faixa etária. Se eu tô dando aula para uma criança de 11 anos, eu tenho que saber o que é Demon Slayer, eu tenho que saber qual é a feira, eu tenho que saber qual é o filme da Marvel que tá em alta. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a faixa etária. E vou falar, ela é nerd, gente, ela é geek, nerd, eu não sei o nome que usa, eu já tô ficando velha, nem eu sei o nome que usa, mas ó, ela manja tudo de super-herói, de anime, de Star Wars. Eu adoro, na verdade. Essa é a minha parte B, a parte que eu amo. Mas eu que interajo, você traz que eu trago. Quantas vezes eu dava aula pro primeiro ano, eu assistia 2 horas de Cartoon Network para entender o que estava passando, para eu conversar com eles. Porque às vezes você pega no meio de uma aula, por exemplo, eu estava aprendendo uma vez W e Y. E aí eu falei, como que eu vou ensinar isso? Yakult só, meu? Pô, gente... É Yakult e Zabumba no Zebra, né? Zebra e Zabumba. Aí eu falei, com W eu vou explicar o quê, meu? Windsurf? Eu falei assim, não, quer saber o que eu vou fazer? Era uma época de auge de Pokémon, começamos a escrever tudo o nome dos Pokémon. Uma lista de nome de Pokémon na lousa. Que legal. Eles aprenderam W e Y através dos nomes dos Pokémons. Piuí tem um monte, né? Que é com Y, com W. E eles foram falando, eu fui pesquisando, e a gente foi escrevendo, e eles assimilaram as letras. Eu não gosto muito dessa palavra, mas não deixa de ser uma cocriação, né? Exato. É uma cocriação, porque traz a experiência deles ali, e você, com a sua, lógico, todo o seu intelecto, sua capacidade, juntos, para poder promover ali o ensinamento, né? Os melhores projetos dentro das escolas, até aqui no Espaço Múltiplo, vêm das crianças, da curiosidade deles. Eles são muito curiosos. Olha, o que eles trazem para nós, por exemplo, eu lembro que eu fiz um que chama De Onde Vem o Leite da Caixinha, que era uma pergunta deles. Da onde que vem? Tá lá no mercado, mas da onde que vem? É só da vaca? Como que chega na caixinha? Que legal! Então, os maiores projetos e a escuta, o professor tem que ter essa escuta do aluno, tem que ter esse olhar. Então, chega de ser aquele professor que passa a lição, senta na mesa e só... E vai apagando e vamos aí, acelera. Não, a gente tem que estar com as crianças, ter o olhar, ter a escuta, a observação. Você vai ter um aluno com patologia, você vai ter que mudar a sua aula por causa dele. Sim. E sim, você vai mudar. Sim, você tem que fazer adaptada. Você tem aluno... Desculpa. É bem assim. Você tem um aluno que é ouvinte, você tem um aluno que é visual. Então, a sua aula não pode ser só para um tipo de aluno que é o visual ou só para um tipo de aluno que é ouvinte. Você tem que mudar. Entendeu? E nesse esquema que você falou aqui, né, da Finlândia, isso é muito legal, porque acho que é muito mais fácil aí no caso. Né, eu fiquei nesse tempo tentando não conviver. São turmas numerosas, igual aqui no Brasil, de 30, 40 crianças. Porque tá errado também, né? Exato. Tá errado. Aí você mete, às vezes, 2 salas numa quadra para um professor olhar. 80 crianças não dá para fazer esse modelo. Não dá, né? Então, assim, mas aí, durante essa nossa conversa, como boa TDAH, tô com uma outra aba aberta, pensando assim, como que isso é na prática e qual é o ganho. E eu tô vendo que sim, né? Porque se você trabalha múltiplas, né, inteligências, e você está com múltiplos professores ao mesmo tempo, com múltiplas crianças, né? É muito mais legal e muito mais acessível, muito mais, entre aspas, fácil de aprender para a criança. É muito mais legal, né? É uma coisa que acaba sendo mais fluida, né? Exatamente. Não é aquela coisa pá dentro da sala de aula. Exato, não ficar um olhando a nuca do outro. Nossa, eu odiava isso. O outro eles estão interagindo. E ajudando, por exemplo, você é excelente em fotografia, você tem um olhar ali, você é comunicadora. Eu não sou, mas eu posso pedir ajuda para você. Michele. Sim, já me ofereci para a escola da minha filha, para fazer um projeto lá, inclusive. Aqui a gente faz isso com os pais. Quando você quiser, venho aqui, tá? Quando você quiser. Aqui a gente faz com os pais. Tem pais que vêm dar palestra para as crianças. Por exemplo, um pai que é dentista, vem, conversa. Tem muito em seriado americano, né? Vejo que é o dia da profissão, uma coisa assim, né? Tem um modelo, esse modelo a gente pegou do Gardner lá nos Estados Unidos, de trazer o pai participativo. Então, se ele tem algo para, tipo, compartilhar, por que não? Legal, isso é muito legal, porque eu nunca fui falar isso. Compartilha com as crianças. Tem pai aqui que é minerador. Caramba, específico. Conhece rochas, então eu tô querendo, a gente falando com o Matheus, de trazê-lo para explicar essa parte pro pessoal do Fundo 2. E para vocês também, porque vocês não sabem. Não, a gente tá entendendo com o cara que é especialista ali. Então, tem mãe que é confeiteira. Ai, que legal. Então, você traz essa
para as crianças, né? E traz um cupcakezinho. Até mesmo pessoas de fora, que a gente teve a Semana da Mulher, o Matheus trouxe cada dia uma mulher com experiência diferente para conversar com as crianças. E aí eles tinham muitas perguntas. Teve uma que veio falar sobre relacionamento abusivo com os mais velhos. Nossa, é complicado. E eles tinham muitas perguntas, assim, super pertinentes, que é dúvida que eles veem na mídia, às vezes não sabe o que é. E é um assunto super difícil para abordar, né? Um Sim. especialista, a gente não, né, é complicado mesmo. Teve uma que trabalha com projetos em periferia. Que legal! Né? Então, projetos de estimulação para as crianças da periferia, de motivação. Então, ela veio, conversou para eles. O que é periferia? O que vocês acham que é a periferia? Quem mora aqui, né, nessa região. Quem mora nessa região não sabe. Então, veio, trouxe. Então, foram assuntos muito legais que trouxeram para as crianças com convidados. E um repertório, né, que eu falo assim, muita coisa marca a infância da gente. Às vezes é um dia normal para uma pessoa, mas para você, pô, aquela palestra, aquilo que foi falado naquele dia, aquela conversa me marcou, que eu trago para minha vida hoje. A gente nunca sabe, né, como marca. Exatamente. E é essa a importância. Então, eu me vi empreendedora, porque eu tive... Agora eu quero que você me explique isso. A gente falou da Rede FED, do Espaço Múltiplo, entramos em vários temas bem legais. Mas aí, como que você falou assim, tá, eu sou professora. Como que eu vou virar isso um business, um negócio? Porque assim, eu sei que na faculdade, no magistério, não ensinam você a ter uma escola. Não. Né? Infelizmente, porque a maioria pode abrir e não sabe administrar. É, igual quando eu estou conversando com o pessoal da área da saúde, é a mesma coisa. Eles aprendem lá a ser dentistas, mas não aprendem a ter um consultório, né? Então, assim, como que surgiu isso para você aí, né? Foi assim, eu trabalhei numa última escola que eu trabalhei muito tóxica, e eu tive depressão. Caramba! E aí eu tive depressão, síndrome do pânico, o combo professor. Aí fui... Ai, que dó! Ai, que triste! É triste. Aí fui pro psiquiatra, eu mesmo por conta própria. E eu cheguei lá conversando com ele. Ele falou, olha, Luiz, você é a quinta professora que eu tô afastando no dia de hoje. Jesus! Aí ele falou assim, me deu a medicação, você vai tomar por 1 ano e eu vou te falar a real. Esse psiquiatra foi maravilhoso na minha vida, ele foi um divisor de águas. Ele falou assim, ou você continua nessa área e vai continuar doente, ou você muda de área. Eu falei, mas eu gosto da área de educação, eu gosto das crianças. É falar pra você, né? Ou você muda de área, ou você... Aí ele falou, você gosta da área da educação? Tem milhares de coisas na área de educação. Você pode trabalhar em editora, você pode abrir um negócio, você pode... Aí ele começou a me dar outras áreas fora da sala de aula, do ambiente escolar. Aí eu falei assim, legal. Aí eu saí de lá com uma cabeça assim, a milhão. Aí comecei a fazer as terapias, tudo direitinho. Aí eu e o Matheus, a gente já conversava de abrir uma escola. Ah, é que você e o Matheus já são amigos também de muito tempo, igual. A gente trabalhou nesse colégio aí. E aí, a gente já falava de abrir uma escola. Aí eu falei pro Matheus, passando aqui nesse bairro que a gente tá, que é a Lapa, eu vi um negócio de buffet com muro de escalada funcionando durante a semana para as crianças ficarem lá. Verdade, eu me senti familiarizada aqui. Era um buffet infantil. Aqui era uma academia. Ah, tá. Porque tem a parede de escalada. Tem a parede de escalada. Porque essa foi o que eu vi. Eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, cheguei pro Matheus eufórica na escola. Eu falei, Matheus, não é escola que a gente tem que abrir. A gente tem que abrir contraturno. Ele, contraturno? Como assim? Aí eu expliquei pra ele mais ou menos como que tinha que fazer. Ele já trabalhava com integral nessa escola. Legal. Falei, é um integral diferenciado. Vamos estudar? Vamos. Chamamos a mãe dele, que é a Marina. Falei, vamos trabalhar dentro das múltiplas inteligências. Ai, que legal. Falei, ela é também da área de educação. Falei, vamos trabalhar as múltiplas inteligências, vamos trabalhar coisa diferente que não vai ter em nenhum lugar, que a gente já viu que aqui em escola não funciona. Aí ele, tá bom. Começamos a amadurecer, ficamos 2 anos amadurecendo. E abrimos o Espaço Múltiplo. Você abriu na pandemia? Foi logo depois, foi em 2021. Ainda era a pandemia. Ainda era, a gente estava atendendo só o pessoal que era dentista, enfermeiro. Ah, sim, porque eles tinham que, né, deixar as crianças. Nossa, as escolas então fechadas. as escolas estavam começando a voltar e a gente estava trabalhando com esse público dos pais da área da saúde. Sim, da segurança, dos serviços essenciais. Dos serviços essenciais que não tinham onde deixar as crianças. Nossa, sim, era uma dor muito latente aí desse público, né? E aí a gente começou a trabalhar com eles, a gente trabalhava no começo com 15 crianças. E a gente foi indo. E aí a gente tá chegando aqui, que ainda não chegamos onde deveria, porque a gente tá ainda aprendendo. Não, a gente sempre vai, é isso mesmo, é um degrau por vez, é um leão por dia. Um leão por dia, porque... 1 ou 2 às vezes, né, Michelle?
Empreender, a gente sabe como que é, né? Difícil. A gente faz tudo, né? E aí você é legal que assim, vocês já conseguiram subir, né, alguns degraus de estar contratando alguém para assistente, outros Sim. profissionais, né? Mas querendo ou não, a gente, quando empreende, é o eu presa, né? Que a gente fala, é o marketing, é o financeiro, É tudo. Aí depois você vai terceirizando uma coisa ou outra, vai contratando às vezes CLT alguém para dentro, né? Da casa. E foi assim que a gente começou. E a RedPad foi a mesma coisa. A RedPad foi na pandemia, com online mesmo. Eu e a Tatiana, não, vamos fazer coisa diferente para professor, que tá todo mundo com dificuldade. Falei, vamos. Então eu tenho 2 bebês. Eu falo, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 bebês. Mas você já é mãe de pet, né? Sou mãe de pet. Sou mãe. Eu tive uma parte da infância do meu sobrinho compartilhada Sim, com Noah. a minha irmã, o Noah, né? Então já tive essa. Sim. Eu falo que eu tenho um filho de 17 agora. Nossa, ele já tá com 17? Já tá com 17. Já tá namorando. Já? Já. Meu Deus, Noah, vi você pequenininho. Não tô entendendo. Pois é. Então, eu tenho um adolescente, vamos dizer assim, em casa, mas eu não tive a oportunidade de ser mãe. Mas eu adoro criança e eu tô rodeada de criança, então... O dia inteiro. O dia inteiro. Então, eu não sinto essa necessidade quando eu tô em casa. E é uma escolha minha hoje, já entendi em terapia que realmente é uma escolha minha. E vamos respeitar, né? A escolha de cada um. E eu tenho esses 2 bebês, que é o espaço múltiplo que a gente tá aí rodando. Vamos fazer 2 anos esse ano e a RedPad fez 3 anos. Então, a gente tô aprendendo do zero. Não, achei legal sim. Eu tive um problema, um burnout, pandemia. Vou fazer o quê? Abrir 2 empresas. A minha terapeuta... Tô sem sarna pra me coçar. Vou arrumar logo 2. Minha terapeuta fala isso pra mim. Ela, não, a pessoa tem TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Não vamos ter 2 empresas, por que não? 2 empresas, tranquilo, tá de boa. O mercado, o Brasil, o mundo tá no momento. Tem que empreender assim, né? Eu sempre tenho que entender. Também. Mas normalmente é assim, né, gente? A gente brinca, dá risada, mas assim, a gente tá com uma dor, vê a dor do outro, né? Como que a gente, com o nosso trabalho, pode mediar, pode fazer uma ponte aí, né? Fazer um ganha-ganha, ganho eu, ganha você aí, né? Eu faço um espaço que eu posso acolher todo mundo e desenvolver todas as múltiplas inteligências, e ao mesmo tempo você tá deixando seu filho num local seguro, que vai render frutos, né? Gente, hoje em dia, você deixar seu filho num lugar seguro, que ele vai estar seguro em todos os sentidos, não só físico, né, gente? Mental, né? Psicológico, e ao mesmo tempo aprendendo. Hoje em dia é super difícil, porque a gente deixa o filho na escola, né, com aquela... espero que dê tudo certo hoje, né? Eu falo isso, espero que hoje dê tudo certo. E aí, a hora que a gente pega o filho na escola, vem o relato, deu tudo certo hoje e tal. Não é fácil. Porque a gente, né, você trabalha com o bem maior, né? Porque nós pais, o nosso bem maior é o nosso filho. Você está acolhendo todos eles aqui, capacitando e dando oportunidade, né, e aprendizado. A gente trabalha com o tesouro e o sonho de todo mundo. Exatamente. Né? Exatamente. A criança, hoje em dia, é um sonho. Tem família que teve o sonho de ter aquela criança. Sim. E tem um que é o tesouro ali, que ele tá cuidando. Então, a gente tem que ser muito bem cuidado ali, muito bem assistido. E eu digo mais, assim, vou um pouco além. Na RedPad, você cuida dos profissionais que estão aí imbuídos de estar aprendendo mais, e querendo ou não, é o futuro da educação e é o futuro do país, né, gente? Exatamente, exatamente. A educação é a base, né? O pessoal, o Paulo Freire fala muito do esperançar, né? E o professor, ele acho que da sociedade que a gente tem, é o que mais tem esperança. É muito resiliente, né? E é resiliente. Então a gente olha a geração e fala, não, agora vai, gente. Vai. E a gente tá vendo as mudanças. Eu vejo da geração do Noah pra cá, que foi quando eu comecei a dar aula. Sim, pra tem 17. Cá. Então, eu olho e falo assim, que faz 18 anos que eu dou aula, né? Então, tipo, eu falo, gente, olha só, tá funcionando. Você então, no dia a vamos dia, revolucionar. Né? Gostei muito de ter recebido o seu convite, porque é de mulheres empreendedoras. Então, a gente também tem que motivar essa mulherada. Sim. Gente, não é competição, vamos motivar, vamos juntas. Vou aproveitar o gancho e queria que você falasse isso, assim, o que você, para quem está escutando e é da área da educação, que está afim de fazer alguma coisa diferente, de revolucionar, de repente, no micro ali, mas que está afim de fazer, qual que é o seu conselho, sua dica? Gente, olha... Todo professor, ele é pesquisador, sim. Ele
têm uma formação muito boa. Vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Esse é o problema. Acredita em você mesmo e vai. E vai. É difícil muito. Sabe aquela cena do Indiana Jones? Né? A última cruzada. Qual? A última cruzada. Que ele tá pra pegar o Santo Graal. Sim. Que ele tem aquele penhasco que ele olha assim e tá a caverna ali e fala, não, eu vou, não vou. Na hora que ele põe o pé, que ele acha que ele vai cair, pum, aparece a ponte. É exatamente com isso no empreendedorismo. Eu me senti tocada. Porque você não sabe como o vai que vai ser. acontecer. Você não sabe se a ponte vai aparecer, se você vai cair ou se você vai continuar a caminhada. E as mulheres, assim, o professor, as professoras, as mulheres, façam, gente. Não tenha medo. Não precisa ser milionário para investir. Não precisa ter um monte de dinheiro. Aqui eu investi todo o dinheiro que eu tinha mesmo na época, que foi o que eu tinha juntado da minha vida. Mas você não precisa ter, tipo, milhões. Vai! O pessoal faz a bolsa, o pessoal faz tanta coisa Sim. e se torna, né? O cara fritava batatinha e virou o KFC. Sim. Com mais de 50 anos. Eu li a história dele esses dias, eu tô Sim, falando. foi Ele mais tinha 50. mais de 50 anos, o cara fritava batatinha e virou o KFC. Isso que é muito legal a gente falar, né? E aí entra em outra bandeira também, que é o etarismo, né? A gente, Exatamente. não é porque você tem 50, 40, 30, sempre é hora de começar, ou fazer uma transição de carreira. Exatamente. Né? Sempre esteve naquele, ou naquele escritório, ou até o contrário, né? Muita gente, às vezes, estava empreendendo em alguma coisa, mas quer empreender em outra coisa. É a hora, né, de fazer. A hora é agora. Se ficar demorando, aí realmente vai ficar sem muita energia, sem muita paciência. A hora é agora. Se você sente que isso vai dar certo, tá dentro do seu coração. Acho também legal se associar a pessoas, né, que estejam com a mesma vibe, que foi o seu caso, né? Nem sempre empreender é só o sozinho, né? Dá para juntar com pessoas legais, da área ou não, mas que explora cada um a sua melhor capacidade para juntar e fazer uma mistura legal, né? Que eu acho que é o que rolou aqui no Redpad. E aí, para encerrar esse papo super legal, que eu podia ficar horas aqui, eu queria que você desse o que você acha que vem de futuro? O que você acha dessa geração? O que você acha que vem de futuro na educação, com as crianças? O que você acha e o que a gente pode contribuir também com isso, né? Eu acho que o futuro, essa geração, eles têm muito a ensinar pra gente ainda. Tanto com essa parte tecnológica, que eles são muito bons, já nascem, né, praticamente, com esse, né, a evolução agora é essa. A gente não tem robô ainda nascendo, mas... Eu tô certo medo. Mas eles vão contribuir muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar deles por conta desse individualismo que a tecnologia traz a eles, esse mundo que eles ficam entre eles, o celular, o aparelho, né, que eles estão ali. Então a gente tem que ensinar adultos a eles a interagirem com outras pessoas, eles a se comunicarem melhor, porque eles têm essa tendência hoje em dia de ficar muito no individual, se comunicarem melhor, interagirem melhor. Aos professores também, paciência, reciclagem de aprendizado, a gente está em constante formação e não pode parar nunca isso. Aos empreendedores, um recado para cada um, gente. Não desistam. Tinha dias aqui que meu sócio, saía chorando daqui. Não vai dar certo, não vai rolar, é pandemia, é muita coisa. E no dia seguinte a gente estava aqui com o olho inchado, mas estava aqui acreditando. Sim. Então tem o caminho é longo, é difícil, mas não desistam. Não desistam as mães atípicas, por favor, tá? Vamos se unir. É muito difícil, eu entendo vocês. Eu tenho um sobrinho de criação que é atípico, que ele tem TEA. Não é fácil, é terapia, você fala, meu Deus, tô aqui 3 horas a terapia, né? Vai dar resultado. Vai dar resultado. Então, não desistam. As mães solos também, que a gente tem muita mãe solo. Não desistam. Todas as colunas eu tô preenchendo X. Não desistam, porque o caminho de vocês é complicado, é árduo, é mãe, é profissional, é mãe solo, é mãe atípica. Mas vamos nos apoiar como mulheres. Sim, né? sim, por favor. Vamos nos ajudar, que tudo vai dar certo. Se a gente se ajudar, né?
fica um tudo pouco fica mais fácil. mais O leve. fardo do outro vai ficando mais leve, né? Sem julgamentos, Por favor. sem palavras horrorosas que a gente escuta, Sim. né? Vamos abrir a mente, gente, é isso. O futuro Né? é esse. Exigir dos outros, né, da geração abrir a mente, a gente não abrir a nossa, fica difícil, né? Fica difícil. Lu, muito obrigada. Obrigada a você. Só agradecer por ter aceitado amei. o convite, aberto o espaço aqui pra gente. E vocês estão convidados, sempre precisavam aqui para São Paulo, pode usar o espaço aqui para gravar. E aí eu queria que você desse todas as redes, porque quem está escutando no Spotify não vai ver aqui no como tá, vai estar no YouTube, e as suas redes é @espaço.múltiplo no Instagram, @rede.ped, a gente gosta de ponto, hein, gente? @rede.ped, e o meu é o meu é difícil, Louise Magiorini com 2 Gs, que aí é o meu pessoal ali, que eu compartilho sobre empreendedorismo ali, mais do que compartilho tudo ali. empreendedorismo, tem essa parte geek aí, que ó, É, quem gosta tem. pode bater um papo, ela indica série, indica filme, um monte de Tudo. coisa. Obrigada mais uma vez. Lu. Obrigada, Mi. E é isso, eu encerro por aqui, gente.